Oi, oi, tudo bem com vocês? E aí, como é que tá a alimentação de vocês durante essa pandemia? É a queixa que eu mais recebo, principalmente com esse retorno de normas mais rígidas, muita gente que já estava trabalhando fora, voltou a trabalhar em casa, e aí uma maior acessibilidade à alimentação, maior estresse, dúvidas, acabam consumindo mais, comendo mais, ganhando peso e com isso algumas doenças associadas. Além de diminuir a atividade física, diminuir o exercício físico, então forma um combo suscetível a maior ganho de peso. Quando a gente começa a falar, principalmente nesse momento, sobre alimentação, a gente tem que pensar em comportamento. Essa é a grande sacada. Não adianta a gente tentar vir aqui com um cardápio pronto, põe isso, tira aquilo. Na verdade, a gente tem que avaliar o nosso comportamento e, através disso, tomar atitudes que ajude a gente a não consumir tanto para não ter esse ganho de peso ou alguma doença associada, tá bom? Um dos pontos que eu falo bastante para meus pacientes é: conversem em casa, principalmente quando você mora com mais pessoas. Conversem, definam o que vocês querem fazer, definam o que realmente tem que ser bom para todos, né? Por quê? Porque nós temos uma tendência, isso é comportamental, a imitar outras pessoas que vivem na nossa sociedade, né? Então, o meio que nós vivemos, nós repetimos comportamentos. E na alimentação não é diferente. Então, quando a gente tem um ou mais membros da família que tem um padrão alimentar que não está tão adequado, principalmente nesse momento, a tendência da gente repetir é muito grande. Então converse, definam, né? Nós já estamos aí há um ano com isso, a gente sabe as consequências que esse isolamento vem nos trazendo para a nossa saúde. Então, definam, olha, queremos ter uma alimentação mais saudável, então vamos definir como vai ser as nossas compras, vamos definir que dias faremos as refeições off, programem essa refeição, né? Programe quando ela vai ser feita, quando vai ser feita, então, para que não uma, duas pessoas não ditem as regras e a alimentação de uma maneira que seja prejudicial para todos no final, tá? Outro fator que a gente tem que ter em mente é o seguinte: os nossos ancestrais, a gente tem tendência a repetir atos instintivamente dos nossos ancestrais, né? O corpo tem ali uma memória ancestral. Os nossos ancestrais, eles não tinham geladeira, não tinham delivery, né? Eu brinco isso com meus pacientes. Então, eles tinham comidas, né? A alimentação deles eram de tempos em tempos, eles passavam por períodos de privações. Então, imagina junto comigo que quando essa pessoa ele não tinha acesso à alimentação, e aí quando a alimentação aparecia, vocês acham que eles sentavam e comiam tranquilamente a comida? Não, era uma alimentação voraz, era uma alimentação de guarda, de estocagem, né? Além de matar a fome, ela também servia para estocar para o futuro. Então havia uma competitividade, inclusive, entre eles, para poder comer mais daquele alimento que eles tinham disponível. E a gente, apesar dos dias de hoje, apesar das evoluções todas, que graças a Deus nós sofremos até aqui, a gente ainda repete alguns padrões. Como nós estamos numa época de muita incerteza, de muita instabilidade emocional, alguns padrões, eles se afloram. E pode ocorrer isso também, né? Pode ocorrer com que a gente também tenha uma atitude competitiva quando tem um alimento que a gente gosta muito, que a gente tem uma memória afetiva ou simplesmente gosta do paladar. Então a tendência de muitas vezes a gente comer de uma maneira competitiva, principalmente quando tem outras pessoas ao redor, é muito grande. Não é só para matar aquela vontade, aquele desejo do momento, não. É inclusive com essa esse instinto de competição. Comer para como se nós estivéssemos armazenando dentro de nós, tá? Então, pensando nisso, eu acho bem importante a gente avaliar, como eu falei lá no começo, essa conversa toda com a família, né? Por que a gente tem que ficar se testando o tempo inteiro? Por que eu tenho que deixar à disposição
na minha geladeira, na minha cozinha, de coisas que eventualmente eu não vou conseguir ter esse controle. Principalmente nessa fase que nós estamos passando, não é interessante isso, não vai trazer nenhum benefício. Não precisamos ficar nos testando. Combinem quando for fazer, por exemplo, a sobremesa que vocês gostam, em porções que terminem numa refeição. E não fique aquilo na geladeira por dias e dias, porque nós tendenciamos a comer até ver o final. Eu brinco, tem paciente que fala para mim que quando eu falo, mas e o limite? O limite é o fundo da travessa. Então, para evitar isso, programem também essas refeições que são fora do dia a dia. Pensando, né, a gente vai juntando todos esses fatores comportamentais, quando você for montar o seu prato de comida, não leve as travessas para a mesa. Sirva-se e vá com o prato já montado, na quantidade que você deseja. Muitas vezes a gente não se sacia apenas colocando a última garfada na boca. Demora a vir essa saciedade. Com isso, a tendência da gente repetir, da gente comer mais, não por fome, sim pela sensação daquele alimento na nossa boca. E com isso, nós vamos consumir mais calorias. E se repetirmos isso em todas as refeições, isso vai gerar o ganho de peso. Então, o importante é sirva-se longe, se afaste da comida. Sirva-se, se afaste da comida, coma com calma, coma com prazer, espere a saciedade acontecer. Porque se a gente não avaliar esses comportamentos, não adianta vir com um cardápio perfeito e ideal. Se a gente não tiver esses comportamentos alinhados e de preferência com toda a família, tá bom? Então, não esquece, curte, se inscreva, ative as notificações e eu aguardo vocês aqui para mais conversas sobre alimentação e nutrição. Até mais!